cristianismo tem uma missão grandiosa: pregar o evangelho em todo o mundo. Mas como fazer isso em uma geografia tão extensa? Qual seria o melhor método para alcançar as massas? Seriam os meios de comunicação? Seriam projetos sociais ou cultos mais modernos? Embora todas estas estratégias sejam válidas, existe algo que jamais podemos esquecer. A maior pregação do evangelho é feita através de uma vida transformada. Veja isso na prática no capítulo 3 do livro de Daniel. O capítulo 3 de Daniel está em ligação com o capítulo anterior. Em Daniel 2, o rei recebeu um sonho de uma grande estátua na qual a cabeça de ouro representava a Babilônia. Inconformado apenas em ser representado na profecia por uma parte do corpo da estátua, em Daniel 3 encontramos a ordem do rei para que se construísse uma estátua toda de ouro e que a mesma fosse adorada por todas as pessoas da região. Quem não se curvasse diante de seu ego inflamado seria morto em uma fornalha ardente. Os 6 instrumentos da orquestra de Babilônia estavam apostos para o concerto que ninguém imaginava introduziria um dos maiores milagres de toda a história da humanidade. Todas as autoridades estavam reunidas. Os músicos aguardavam a ordem do arauto para dar o sinal, o som de toda sorte de música para que todos, sem exceção, se prostrassem e adorassem a estátua. Quando a música soou, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro. Todavia, em meio àquele tapete humano, 3 homens, ainda no vigor da juventude, destoaram a multidão. Enquanto a música fez com que todos caíssem com o rosto em terra, eles permaneceram em pé. Enquanto o medo atravessava o coração da multidão, a confiança e o temor do Senhor sustentavam aqueles 3 arautos da verdade. E mesmo sob terrível ameaça, não curvaram nem sequer a cabeça. Tente imaginar a cena. A multidão se abaixando diante do Deus pagão, porém 3 jovens, mesmo correndo risco de morte, permaneceram em pé. A Bíblia diz que o rei enfurecido os mandou chamar e os questionou pelo comportamento, ameaçando lançá-los na fornalha. Nos versos 17 e 18 encontramos a resposta dos jovens. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe, naquele dia toda aquela multidão ficou conhecendo o Deus de Israel por causa de um sermão silencioso pregado por 3 jovens hebreus. O que eles fizeram de tão espetacular? Simplesmente ficaram em pé, enquanto todos se ajoelhavam. Será que isso não nos ensina muita coisa? Queremos realmente evangelizar o mundo? Então precisamos ter uma vida que exemplifique nossa mensagem. Vale lembrar que naquela multidão estavam muitos israelitas que conheciam um Deus verdadeiro, mas se curvaram diante da idolatria. Mas aqueles 3 jovens, mesmo correndo o risco de vida, pregaram uma mensagem que ecoa até os nossos dias. Assim, a melhor estratégia evangelística é seguir os passos dos jovens hebreus. Quando todos estiverem se curvando diante dos deuses pagãos de nosso século, que nossa vida seja um sermão silencioso ao ficarmos em pé, como forma de protesto contra o caminho largo do pecado seguido pela multidão.